Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos falar mais uma vez do BRICS, talvez a última vez, tratando dessa conferência que eles realizaram na África do Sul e dar um foco também em especial ao Brasil em algumas situações aqui. Então o que está se concluindo aqui nessa matéria é aquilo que eu falei em um vídeo passado, que a grande vencedora com a expansão dos BRICS seria a China. A China e a Rússia também ganham, uma vez que a China está em uma G comercial contra os Estados Unidos e a Rússia está sancionada pelos Estados Unidos. Então, quanto mais países eles atraírem para a sua órbita, criando um meio de negócios paralelo, melhor para eles, né? Agora, a pergunta que eles fazem, a expansão do BRICS, né, sendo uma grande vitória para a China, realmente pode funcionar como um contrapeso ao Ocidente? E aí eles começam a fazer algumas considerações, né? Na frente e no centro dessa reunião estava Xi Jinping, o poderoso líder da China, rodeado por um palco de líderes de mercados emergentes e países em desenvolvimento de toda a África, Ásia e América Latina. A impressão que se tem em tudo aquilo que se lê é que verdadeiramente quem está liderando o BRICS é a China, né? Ela é a maior interessada naquilo tudo que a gente pode concluir, né, de que o BRICS vá adiante. A cimeira foi a maior já realizada pelos BRICS, com a participação dos membros fundadores e de mais outros países, totalizando 60. O desenvolvimento é uma grande vitória para Xi, né, que há muito pressiona pela expansão do bloco e da sua influência, apesar das reservas de outros membros, como a Índia e o Brasil. A Índia, porque ela é um país que tem certas disputas com a China, inclusive disputas territoriais, e eu penso que o comércio não vai amainar isso. E o Brasil, porque eu penso que não importa se de direita ou de esquerda, ambos os lados, né, da política brasileira parecem ter a mesma percepção que a média dos brasileiros que acompanham esse tipo de assunto, de que não interessa para o Brasil trocar de colonizador, né? Não nos interessa sermos colônia nem do Ocidente e nem do Oriente, né? Se formos para sermos subalternos, então não interessa participar de bloco nenhum. A impressão que se tem é que o Brasil, não importa se num governo de direita ou num governo de esquerda, pretende buscar aquilo que tem de melhor, aquilo que ele pode pegar de bom tanto do Ocidente quanto lá do Oriente e ficar meio com um pé em cada canoa. O Brasil sempre foi assim, sempre foi um país que nunca quis encrenca com ninguém, e por outro lado também nunca teve lá grandes vantagens na aproximação com qualquer um. Então ele acaba sendo assim um aliado, mas não um aliado muito próximo de ninguém. O que por um lado prejudica, né, porque a gente acaba não ganhando todas as vantagens no caso de um lado que a gente aderisse ser efetivamente um vencedor, mas por outro lado também não nos prejudica tanto caso o lado que a gente eventualmente aderisse fosse perdedor em alguma disputa. E normalmente, ganhando ou perdendo, todos os lados continuam existindo. Então é melhor manter, na minha opinião, sempre essa posição de nem lá nem cá. Essa é a verdade. Nós temos países aí que estão aderindo ao BRICS, como por exemplo a Arábia Saudita, que foi um país que lá nos anos 70 fez um acordo com os Estados Unidos para negociar o seu petróleo em dólar. Aquilo foi o princípio do chamado petrodólar, e com a grande vantagem para os Estados Unidos de, ao invés de receber em papel moeda, eles trocavam então os dólares por títulos do Tesouro norte-americano, ou seja, eles entregavam o petróleo e recebiam um título ficando credores do governo norte-americano. Isso possibilitou que o dólar não desvalorizasse tanto, porque aí não era impresso dólar para entregar para os árabes, ficava lá por conta do governo. Só que os Estados Unidos não fez isso só com a Arábia Saudita, o petrodólar acabou valendo para todos os países do mundo e todos os países acabaram negociando em dólar, e os Estados Unidos acabou se endividando, o Tesouro americano acabou se endividando muito, chegando agora à dívida próxima de, salvo engano, 33 trilhões de dólares. Só que uma coisa é o dólar e outra coisa é o Tesouro americano. Eventualmente, o dólar pode continuar forte e o Tesouro americano simplesmente fazer uma moratória. É algo impossível de acreditar que vai acontecer? Não é.
embora seja a maior nação do mundo, ela pode eventualmente dizer, olha, não tenho mais condições de pagar, ou não vou pagar completamente, ou vou pagar, mas vai ser parcelado. E o dólar vai, na minha opinião, ainda se fortalecer mais, porque a partir do momento em que 33 trilhões de dólares simplesmente evaporam porque não vão ser pagos, o dólar que continua em circulação ele passa a ter mais valor, uma vez que aqueles 33 não vão ser mais impressos para pagar dívida nenhuma. A impressão que eu tenho é que isso tem uma pequena chance de acontecer, não estou dizendo que vai ser o destino, né, que vai acontecer, mas em algum momento essa dívida terá de ser discutida ao ponto de talvez entrar em moratória, porque ela hoje é virtualmente impagável. Ora, se o Fed norte-americano está elevando a taxa de juros para não deixar o dólar colapsar, quer dizer que eles não querem perder a moeda dólar, eles querem manter ela em atividade, o que não quer dizer que eles não vão colapsar o Tesouro americano, porque se eles aumentam o juro do Fed, o Tesouro americano passa a ter que pagar cada vez mais juros, né? Então ele vai se endividar numa PG cada vez mais rapidamente. Então pode ser que eles quebrem o Tesouro, quebrem as empresas que estão lastreadas num PVP, né, que é o valor patrimonial, o valor pago em cima do valor patrimonial, muitas vezes alavancado, né, empresas que não estão gerando praticamente nada ou nada em dividendos. E aí o mercado se estabiliza e volta ao normal depois de uma bancarrota gigantesca no país, mas volta ao normal. Então, muito dinheiro se evapora com isso e aquele dinheiro que sobrar passa a ter valor e vai lá e compra as ações das sardinhas que perderam tudo, né? Isso pode se espalhar pelo mundo inteiro, a tendência é que aconteça, inclusive no Brasil, que também tem taxas de juros bastante elevadas, a gente percebe uma desaceleração da economia. Um amigo meu, inclusive, disse, olha, ele trabalha com locação de galpão, né? Estou há 60 dias sem alugar um galpão novo, né? Vivendo dos aluguéis dos galpões já alugados. E anteriormente se alugava 4, 5, não lembro se ele falou 4, 5 galpões por mês ou por semana, mas era uma quantidade razoável. E agora 60 dias sem alugar. Então é sinal de que a atividade está desacelerando aqui. Então daqui a pouco começa a gerar desemprego, que não é o caso ainda, e pode ser que nós vamos ver algo semelhante aqui na economia brasileira, também no mundo inteiro. Um outro país que ingressou foi a Etiópia. A Etiópia é um país mais populoso da África, extremamente pobre, mas isso manda um recado para toda a África de que qualquer país pode aderir, não importa se ele tem recursos ou não. A Etiópia não tem, um país pobre, o recurso que ele tem é o recurso humano, que é mais importante de qualquer outro, né? Então talvez a China entre na África através da Etiópia, tendo bastante mão de obra ali. Só que é uma mão de obra bastante complicada porque eles estão constantemente numa AG civil dentro daquele país. Só que se o dinheiro começa a se espalhar lá dentro, muita coisa pode acabar sendo pacificada através desses recursos. E para finalizar, vamos ver essa matéria aqui. A China está a fazer tudo o que pode para esconder a verdadeira extensão de sua turbulência econômica. Então não é só os Estados Unidos que estão com problemas, não é só a Europa, o Brasil, a China também, né? E o Brasil está com a economia super atrelada à economia chinesa, nosso maior cliente, né? Se a China for mal, nós vamos mal. Essa semana a China andou divulgando aí algumas intenções de manter a construção civil, de estímulo à construção, algo nesse sentido. A nossa bolsa já deu uma respirada de novo, né? Mas só mostra a dependência da China, né? O capital aqui ocidental já está correndo embora do Brasil a partir do momento em que os juros do Fed estão aumentando ou se mantendo. Então vai acabar sobrando de capital estrangeiro, mas é capital chinês mesmo, né? E aí a matéria aqui do site msn.com, é a opinião deles, né? Eu só vou ler a opinião deles e comentar, diz que a economia está se transformando numa grande bolha negra. O que eles querem dizer? Eles dizem que essa transformação significa que, embora a economia do país continue a ser significativa para os negócios globais, deixará de ser a estrela guia do crescimento. Ainda avançará, mas muito mais lentamente. E, embora aqueles que estão de fora ainda consigam observar a economia, será cada vez mais difícil compreender verdadeiramente o que se passa lá dentro. Ou seja, obscuro, a economia é mais fechada.
A realidade da era da bolha da China abriu caminho para o centro do ciclo de notícias global no início desse mês, quando o governo chinês anunciou que deixaria de publicar a taxa de desemprego dos jovens como parte de seu relatório mensal sobre o emprego. Por quê? Porque o emprego, quando o emprego começa a cair, é porque todo o resto da economia já se acabou. Ou melhor, já colapsou, né? Não quer dizer que ela não vá se reerguer de novo, mas o emprego é o último dos resultados observáveis numa crise econômica. Se o emprego baixou, é porque todo o resto já foi à breca. A última coisa que o empresário faz é mandar embora um funcionário que é útil, né? Ele pode até cortar os menos úteis ou os inúteis, né? Numa situação de aperto, mas a crise é só numa crise verdadeira que ele começa a cortar pessoas essenciais, né? Então o desemprego alto indica que a quebradeira já chegou. Se eles não estão divulgando as taxas de desemprego, talvez é porque eles não queiram que o mundo saiba uma realidade que pode estar acontecendo lá. Nos Estados Unidos, me parece que eles querem forçar essa crise econômica para voltar ao patamar real das empresas. As empresas estão super alavancadas, o valor delas lá, né? Não a empresa em si, mas a imagem que o comprador tem das empresas, pelo menos essa é a minha opinião. Não estou falando aí para ninguém investir ou deixar de investir lá, é apenas uma opinião minha, né? E, enfim, parece que na China a situação já é um pouco mais clara nesse sentido. A divulgação final da série de dados, o número de julho, atingiu uma alta recorde de 20%, que é muito, né? O número tornou-se uma abreviatura global para a incapacidade da China de reacender a sua economia desde que o presidente Xi Jinping pôs fim aos draconianos confinamentos do flagelo. O súbito desaparecimento do relatório sobre emprego e desemprego juvenil gerou manchetes, mas não é um choque para os observadores de longa data da China. Os dados têm desaparecido de todo o país há anos. Os relatórios que detalham tudo, desde as exportações à produção de cimento, que são indiscutivelmente mais cruciais para a compreensão do mal-estar estrutural do país do que o desemprego juvenil, desapareceram ou foram corrompidos ao ponto de já não serem úteis. Então aqui eles estão dizendo que dados a respeito do consumo de cimento e produção dele são fundamentais também para analisar a atividade econômica da China, porque lá eles usavam muito, né, do crescimento das cidades, da infraestrutura, construção, né, para fazer o país crescer, pelo menos internamente, né? E muitos países, como o Brasil, dependem do crescimento da infraestrutura e das residências lá da China para continuar vendendo, como, por exemplo, o setor de ferro brasileiro, né? Só para citar um. Durante décadas, o foco principal do Partido Comunista foi desenvolver a economia, mais recentemente transformar o consumidor chinês numa força dinâmica da procura global. Então eles querem fomentar o mercado interno. Bom, nós vamos continuar acompanhando. Há uma acusação de lado a lado de que um diz que o outro está quebrando, que eu vejo que parece que o mundo inteiro vai sofrer aí aquilo que a gente dizia lá atrás, e fomos criticados, inclusive perseguidos por conta disso, onde eu disse, olha, se fizerem o fechamento, haverá desabastecimento, inflação, quebradeira. Aconteceu, tudo como eu falei que aconteceria. Não estou querendo me gavar, mas é só para relembrar que realmente a gente previu isso. E depois nós dissemos, olha, esse tsunami de dinheiro aí que vocês estão empurrando na economia, todos os países fizeram, aproveitem, né, para pagar suas dívidas, porque depois esse tsunami volta para o mar e vai levar algumas coisas juntos, né, inclusive os bens que as pessoas haviam comprado, parte deles. E está acontecendo, a elevação do juro é a volta do dinheiro para o mar. Esse dinheiro vai evaporar, uma grande parte deles. E muito disso eu vejo que vai acontecer no mercado de ações, em todos os mercados aí, possíveis. Quem viver, verá. E mais uma vez, né, quem dizia que eu não entendo de economia, parece que por enquanto estamos acertando algumas. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.